Nação flamenguista, o Flamengo vencendo, né, o Mirassol 2-1, né, claro, pessoal, o Flamengo no final do jogo relaxou. Eu acho que o placar poderia ter sido até mais, né, poderia ter sido mais elástico, né, eu acho que o placar mais justo seria um 2-0, um 3-0. No final do jogo sofreu uma bola ali que poderia ter até acontecido o empate. E sirva de lição, né, nem sempre o jogo tá ganho, mas o Flamengo jogou bem na medida do possível. Eu acho que Felipe Luiz não colocou o Carrascal, não colocou o Saúl, porque eu tenho quase certeza que eles vão ser titular contra o jogo do Internacional no meio de semana, que vale vaga aí nas quartas de final da Libertadores. A mídia de todo o Brasil discutindo essa vitória do Flamengo, mais líder do que nunca, né? É o primeiro clube ali a ultrapassar a barreira dos 40 pontos, jogando a responsabilidade para os outros clubes que vêm atrás, né? Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo, né? Fluminense, né? Flamengo cada vez mais ali ganhando fôlego, né? Vale ressaltar que o Flamengo tem um jogo a menos, pessoal. Pois é, um jogo a menos, líder da competição. Isso aí enche os olhos do torcedor de orgulho, né? E principalmente, né, o time tendo rendimento, né? Samuel Lino jogando muito bem, partindo para cima, sendo decisivo e fazendo mais uma vez a diferença, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para a ESPN Brasil, o link da descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. O Mirassol está completamente alienado, não percebe que é o time que está em quinto lugar, faz uma grande campanha. E do lado do Flamengo, há um time que é muito sólido, que vem de uma eliminação sim na Copa do Brasil, mas jogando bem, decidida nos pênaltis, contra um grande adversário, e o Flamengo mais uma vez provou, atestou o seu favoritismo no Campeonato Brasileiro com essa vitória sobre o Mirassol. Adversário difícil, quebrando uma invencibilidade de 9 jogos e se mostrando muito estável no campeonato. Melhor defesa, o único time que sofreu menos de 10 gols até a essa altura do campeonato, melhor ataque, é um time, melhor mandante do campeonato, é um time que vai bem tanto dentro como fora de casa. Isso tudo mostra como o Flamengo, por mais que tenha tido esse deslize na Copa do Brasil, é um franco favorito para manter essa pegada no segundo turno também. Bom, a gente vai discutir porque a torcida do Flamengo tem uma ala que fala, poxa, mas tinha que ganhar demais, era para dar show com esse time. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, Mirassol, Pedro Ivo Almeida, é um adversário complicado, apenas a terceira derrota do time do interior de São Paulo. Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite, abração a você, Léo, Breiler, Vitor. Sim, porque muito vai se falar do Flamengo, eu acho até que o Flamengo teve problemas, mas uma vitória protocolar, digamos. O Flamengo venceu o Mirassol em casa, para quem está falando em superar a campanha de 2019, soa quase como obrigação. Agora é interessante como o Mirassol se comporta, para a gente entender que 28 pontos, se eu não me engano, né? Até aqui, eles não acontecem por acaso. O Mirassol tenta jogar no primeiro tempo, esbarra em limitações que vão acontecer por todo o seu elenco. Volta do intervalo, continua tentando jogar, causa desgaste ao Flamengo. O Flamengo, não é que ele acha, porque não dá para dizer que o Arrascaeta achou um gol. O Arrascaeta, dentro da sua genialidade recuperado, cruza uma bola que acha o Plata, talvez a bola não estivesse entrando por ali antes, para fazer 2-0. Mas era o Mirassol melhor por ali, o Mirassol vai, busca um gol, e o Mirassol obriga o Flamengo a jogar até o fim, buscando o terceiro, para não ficar, sabe, naquele risco do empate. Então, o Mirassol derrotado, mas gera dificuldade o tempo inteiro para um time que tem talvez 10 vezes mais de valor de elenco dentro do Maracanã, e dá para a gente entender, porque é muita gente que para e fala, o Flamengo vai ter dificuldade contra o time que se fecha, uma linha de 5, uma linha de 4, todo mundo vai dar a bola para o Flamengo se fechar. O Mirassol tentou jogar, esbarrou porque Everton Araújo sem bola por ali, marcando muito bem, Alan marcando muito bem, então o Flamengo teve que trabalhar para tirar a bola. Mas é interessante como esse Mirassol contra o Flamengo fora de casa não abre mão das suas características. Pode perder do jogo, mas jogou. E a gente vai ver os lances daqui a pouco. O goleiro Rossi também foi importante, né? A gente vai falar já muito mais sobre o Flamengo, já. Mas antes eu queria um destaque inicial do Brilho sobre essa vitória do São Paulo, eliminado na Copa do Brasil, mas venceu contra o Mirassol. Vitor Brilho, me fala um pouquinho sobre esse Flamengo. Afinal, é para o torcedor ficar chateado que o Flamengo devia estar jogando mais, ou é para comemorar esse título tão importante do primeiro turno, né? Porque é simbólico, mas em todas as edições do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, de 19, 15 vezes o campeão do primeiro turno acabou ficando também com a taça no final da temporada. Eu acho que a questão não é nem essa, porque enquanto esse título simbólico não for confirmado, o Cruzeiro pode ultrapassar, e o Palmeiras também, obviamente com menos chances de ultrapassar, porque está jogando bem menos que o Flamengo, ele ainda não está confirmado. Mas eu acho que o Flamengo pega o time que perdeu 2 jogos na temporada, fez um jogo duro contra o Flamengo hoje, que se sentiu
privilegiado por atuar no Maracanã contra o melhor elenco do país, que tinha uma campanha muito consistente no Brasileirão. Era óbvio que o jogo ia ser duro. O Flamengo, acho que em 18 jogos tomou 8 gols. Se o Flamengo mantiver essa média de gols tomados, é muito difícil que o Flamengo perca o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o melhor ataque da competição. Tem 3 gols a mais que o Cruzeiro. E vou pegar o outro rival direto do Flamengo. O Palmeiras tem 12 gols a mais que o Palmeiras, com 2 jogos a mais. O Palmeiras tomou 14 gols, o Flamengo 8. Aí você me pergunta se o Flamengo teve algumas goleadas no caminho ali que ajudaram. Você me pergunta se a torcida pode exigir mais do que uma campanha consistente e forte como essa, como lembrou o Breiler, talvez, dependendo do último jogo, superior na pontuação ao do time de Jorge Jesus, que jogava um futebol muito mais bonito, muito mais próximo desse que você fala, muito mais encantador. Eu acho que a torcida pode ter essa expectativa porque o elenco oferece essa possibilidade, mas eu não acho que, olhando o calendário do futebol brasileiro, olhando o desempenho das equipes que foram ao Mundial, como elas caíram de rendimento logo depois. E o Flamengo, mesmo tendo alguma queda de rendimento, de desempenho, consegue se manter na ponta da tabela com uma campanha como essa que eu citei. Com os grandes jogadores que o Flamengo contratou agora na janela, ainda se condicionando fisicamente, se adaptando à equipe. Eu acho que nem flerta com isso, de um jogo modorrento, de um time que não tem repertório. O Flamengo, mesmo não sendo encantador, é um time que sempre tenta se impor. E hoje enfrentou um time que foi pro Maracanã para negociar a posse de bola, como o Pedro falou. O tapa do Arrasca é brincadeira, hein? Não, absurdo. O Arrascaeta, a temporada que ele faz se bobear, se ele continuar nesse ritmo, pode ser melhor até que 2019. Pra gente aproveitar a imagem. Pra gente aproveitar a imagem, a gente volta pra esse tema. Mas não teve uma moleza da zaga ali no gol do Gabriel? Teve uma falha na proteção da frente da área. Esse momento do jogo era um momento do jogo que o Flamengo parecia cansar. Eu acho que o Felipe, ele novamente, não sei se ele poderia ter mexido antes. Ficou um debate se a queda contra o Galo foi física ou se foi técnica. Eu tava cansada. O Plata, o Arrascaeta, o Lino, já demora um pouco mais a voltar. Então talvez tivesse que ter uma proteção por ali. Corta pra frente da área. O Gabriel atento. O Mirassol tava num momento atento. E aí isso eu acho que sim. A gente, de uns 3, 4 jogos pra cá, começa a ver um Flamengo que celebrava listas de partidas sem sofrer gol, toma um gol aqui de desatenção, erro pontual, hoje rebate ele num momento delicado do jogo, uma bola pra frente. Isso sim o Flamengo pode corrigir. Mas pegando carona no comentário do Bini, o futebol brasileiro, a gente precisa talvez sair um pouco dessa loucura. A gente também cobra demais o torcedor mais ainda porque é passional. Não vai ter um time que jogue bem o ano inteiro. O único time que joga no limite do potencial para mim no brasileiro é o Mirassol. E é bem diferente, porque a perspectiva é diferente. Não joga a Copa do Brasil, não joga a Libertadores, não joga a Sul-Americana, se prepara, não tem pressão. Como é que eu posso falar que o Flamengo hoje, que constrói como construi, protege, tira o jogo de meio de campo do Mirassol, que é um trabalho interessante, e cria, estica. Tinha uma intenção muito clara por ali. Plato esticando, Samuel Lino esticando, Samuel Lino num bom primeiro tempo, faz o gol, consegue construir uma vitória. As pessoas se apegam muito ao resultado. Como é que eu posso falar que o primeiro tempo do Flamengo contra o Galo dentro da Arena MRV não é um bom futebol? Sim. Entendeu? Semana passada. Então, assim, tá sempre naquela, não classificou. O Mirassol, o imaginário popular, tinha que pegar e dar de 4 no Maracanã, festa na. Não! O Flamengo venceu o Mirassol. Só ele e mais 2 times fizeram isso até aqui no Campeonato Brasileiro. Então, erro que eu acho que dá para evitar pelo nível do elenco. O Felipe deve estar atento a isso, talvez o cansaço, não sei se demorou a mexer, proteção da frente da área. Mas o Flamengo vem jogando bola. O Flamengo vem jogando bola. E aí eu vou até traçar um paralelo para outro jogo do horário. O São Paulo, tô com o Bini. Gosto muito da atuação do São Paulo. Aí alguém pode virar e falar, mas é que ali no primeiro tempo podia ter feito mais e cozinhou um pouco. Não dá para jogar com o pé embaixo o tempo inteiro, 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos. Porque tem problema de finalização. 1-0, não, 1-0, e depois ele começa a administrar, e depois no segundo tempo, quando entra, roda a peça, 2, muitas vezes vai ser isso. Eu queria ver o São Paulo jogando bem, voando, fazendo 3, 4, 5, não vai dar. Não vai dar com 70 jogos no ano. E o que São Paulo tem agora meio de semana? Terça-feira jogou na Colômbia. Então tem hora que a gente vai respirar. E como o São Paulo deixa de ser campeão brasileiro, o jogo vale muito porque a chance de São Paulo ganhar um título é Libertadores. Campeão, Copa do Brasil está eliminado. Vocês estavam falando do Arrascaeta, você disse que o Arrascaeta fez uma grande partida, é isso? Não, ele disse que o Arrascaeta faz uma temporada que, se continuar nesse nível, será superior às de 2019, e eu discordo que aquela temporada, para mim, ela é... Chegar no 19, não. Não dá. Não, pode dar, mas tem que jogar mais do que está jogando. Mas a temporada do time foi sublime, talvez incomparável, mas do Arrascaeta tem conversa.
Pessoal, mas Arrascaeta tá jogando muito bem essa temporada. Fantástico, fantástico, né? Até porque ele tá mais próximo da área, tá fazendo mais gols. Ok, a gente tem hora que sente a falta daquele passe dele, daquela enfiada. Mas quando fala de ataque, de marcar, de pisar na área, de sofrer menos lesões, de marcar, quando eu digo marcar, não é marcar gol, é marcar atrás, né? Então, pessoal, tá sendo uma temporada incrível de Arrascaeta, eu também concordo. Que pare aquele time do Jorge Jesus, mas individualmente o Arrascaeta tem jogado bola. Esse time individualmente é mais forte que aquele. Elenco, né? Elenco. Eu acho que assim, eu acho que não faz nada bem a ninguém. Olhar pra 19 eu acho cansativo até, sabe? Porque, cara, tá bonito no livro de história, é sempre legal recordar e tal, mas eu acho contraproducente até, né? Eu acho que não é uma comparação que faz bem. O Flamengo tem que jogar o melhor futebol que ele pode jogar agora, mirar as conquistas e mirar ganhar cada jogo. Hoje, a gente tem que olhar para o outro lado, né? Tem que olhar para a bola que o Mirassol está jogando e assim, hoje, no começo do segundo tempo, o Mirassol olhou olho no olho para o Flamengo no Maracanã, colocou a bola no chão, jogou e em um determinado momento, assim, se você tira a camisa dos dois times, você enxerga ali um jogo de iguais. Aliás, o uniforme me fez lembrar o 7-1, né? Que era exatamente o contrário, né? O Brasil... Aliás, parabéns ao Mirassol, à fornecedora, fantástico, que ideia fantástica, homenagem fantástica. Essa combinação de cores é maravilhosa, né? A seleção brasileira clássica, pura, e ficou muito bonita realmente a homenagem, né? Mas assim, é um time que sabe o que quer jogar, né? Não é que é fácil, né? Também é difícil você só se defender contra o Flamengo, mas é o que quase todo mundo tenta fazer, né? E não foi a proposta do Mirassol. E primeiro jogo na história, né? Do Mirassol no Maracanã. É um momento sensacional. E tem uma história muito curiosa, que é que o Luiz Araújo, jogador do Flamengo, que permitiu o Mirassol chegar aí, né? Porque com o dinheiro da venda dele, foi que o Mirassol fez o seu CT ali, conseguiu o terreno para fazer. Só um detalhe do Arrascaeta, tem certas coisas que talvez vão dificultar a comparação com 2019, porque joga domingo, descansa na ida da Copa do Brasil. Joga domingo passado, não joga na volta da Copa do Brasil. Ele inteiro vai ser isso aí. Agora, em algum momento, o Flamengo vai ter que esticar a corda. Acho pouco provável que ele não jogue, por exemplo, quarta contra o Inter pela Libertadores. Então, em algum momento vai ter uma queda na quarta. Quarta na semana. Bem lembrado. Então, aí você descansa semana que vem, bem. Vitor me corrige. E na outra, volta com a necessidade. Alguma coisa ele vai perder. Ou ele vai perder um jogo, ou ele vai perder do ponto de vista técnico. O Carrascal tava no banco já hoje, né? Mas aí eu não sei se também... Saúl no Arrasca? Eu acho que o Saúl talvez fosse pra mim na linha de volante, Vitor. Porque o Saúl, o Flamengo pega muito bem, o Everton Araújo especificamente pega muito bem pra marcar, pra tirar espaço, mas quando a bola bate no pé que precisa olhar pra frente, então, talvez o Saúl vai te dar um pouco mais... pode jogar na esquerda, segundo pode jogar na do Arrasca, pode jogar em várias funções. Não sei o que o Léo pensa. Não, daqui a pouco a gente vai discutir essa questão dos volantes, porque hoje eu achei que foi um ponto deficiente do Flamengo. Com bola. Porque sem bola foram fundamentais, né? Embora no gol do Gabriel tenha faltado ali um pouco mais de proteção. Mas... Pois é, nação, o Flamengo vencendo o jogo aí 2-1 em cima do 2-1 em cima do Mirassol, né? A mídia destacando aí, pessoal, vale lembrar que o Mirassol é um time enjoado, né? O Mirassol não é à toa que tá ali na 6ª posição. Eu já sabia que ia ser um jogo complicado. Eu tinha mais ou menos essa ideia, né, que ia ser um jogo complicado. Eu sei que muitos vão dizer, mas o Flamengo no Maracanã, pessoal, não importa. Não importa. A gente sabe que é jogo complicado, a gente sabe que é o 6º colocado da competição, pessoal. Então, não tem muito o que discutir. Claro, o torcedor flamenguista como a mídia disse, né? Sempre os caras vão querer o quê? Vão querer que o Flamengo passe por cima, vão querer um atropeiro, vão querer que o Flamengo goleie, que o Flamengo deixou, mas a gente sabe, pessoal, que nem sempre vai ser assim, né? A gente sabe que, às vezes, claro, se dependesse do torcedor, se dependesse da gente, claro que a gente ia querer que todo jogo o Flamengo aplicasse uma goleada, mas nem sempre vai acontecer. O importante do jogo foi o quê? A vitória. Sem sombra de dúvida, foi importantíssima essa vitória. Colocando o Flamengo mais do que nunca ali, já ultrapassando a casa dos 40 pontos, né? Isso aí é importantíssimo.
Até porque o Flamengo já começa a se distanciar dos demais, né? E é bom, isso é bom, porque traz preocupação, pessoal. Vai trazer preocupação para os adversários, né? O adversário agora vai olhar para o Flamengo, vai ver que o Flamengo já está com um ponto na frente, vai ver que não pode vacilar, se vacilar o Flamengo ganha a competição, então isso aí joga um pouco de responsabilidade, mas eu acho que o Flamengo jogou bem na medida do possível. Claro, no final do jogo sofreu alguma pressão ali, principalmente bola cruzada na área, né? Eles cruzaram muitas bolas na área, isso aí acarretou em algum perigo, mas sem sombra de dúvida, para mim o Flamengo jogou bem. Mais uma vez, Samuel Lino parece que no Maracanã, pessoal, ele joga muito, né? Mais uma vez jogou bem no Maracanã, ali partindo para cima, quebrando as linhas, né? Até o final do jogo. E outra coisa, ele marca muito, viu? Samuel Lino é aquele jogador que marca muito. Agora, uma deficiência que eu percebi no Flamengo, eu espero que Felipe Luiz também tenha percebido isso, pessoal. Eu não sei se vocês perceberam. Pessoal, Rossi sai muito mal do gol. Mas é muito mal mesmo, né? E pior que os adversários já estão percebendo, né? Os adversários já estão percebendo que Rossi não sai bem, né, nas jogadas, é inseguro, né? Claro, com a bola no pé para defender, ele é fantástico, né? Agora sim, a partir do momento que precisa para ele sair numa bola, é um Deus nos acuda, pessoal. É uma realidade, né? Vamos esperar que a gente não precise, né? Não precisa ele sair, fazer antecipar alguma bola aérea, né? Que a gente sabe que isso ali vai ser um Deus nos acuda. O Flamengo ultrapassou a marca ali dos 40 pontos. Ressaltando aqui o jogo a menos, viu, pessoal? O Flamengo tem um jogo a menos na competição. Tem tudo ali para terminar o primeiro turno na liderança. É o melhor ataque, é a melhor defesa. Então a mídia já começa a destacar, porque sabe, né? Chega um certo momento ali que não tem como evitar. Não tem como evitar. Então, esperar. Ver até onde vai esse futebol apresentado do Flamengo. Para mim, um bom futebol, né? Como eu digo sempre, né? O torcedor do Flamengo é aquele torcedor que é um torcedor exigente. É um torcedor que cobra muito. É um torcedor que quer o melhor. Ok, mas também a gente sabe que é importante, né? Uma bela vitória, uma bela atuação. E sempre fazer por onde ganhar os jogos, né? A gente sabe também que é importante, pessoal, o desempenho da equipe, não só a vitória, né? A vitória é importante, mas como a gente sempre diz aqui, importante a vitória mas tem que olhar o desempenho. Como foi a vitória? A vitória foi construída, né? Uma jogada que a gente sempre cobrava do Flamengo e aconteceu. Infiltrações pelo meio, né? Não só aquele cruzamento. Então, sem sombra de dúvida, as jogadas estão começando a fluir, estão começando a aparecer. Mais uma vez, a Arrascaeta sendo decisivo, né? Final do jogo ali, ele deu uma enfiada ali e foi muito bom o passo. Gol, né? Segundo gol. Vale ressaltar que a Arrascaeta essa temporada tá aquele jogador que, como a mídia diz aí, pessoal, fantástico, né? Tem tudo para quebrar recorde, né? Principalmente recorde, né? Muito se diz que ele pode ser melhor do que 2019, mas eu nem vejo isso. Não levo por esse lado, né? A gente tem que analisar o atual momento, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.